Olá, muito boa noite, que bom estar aqui com você e hoje para a gente falar sobre a importância dos pais no momento, né, de escolha dos filhos. A gente já sabe que a família sofre junto, né? E hoje um momento super especial que nós vamos estar conversando a partir de um olhar, né, a partir do olhar, do relato de um pai. Bora então, gente, para esse bate-papo nessa noite super especial. Então, Daniel, né, já está por aqui. Deixa eu aceitar ele para a gente começar. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia, Adriana? E você? Tudo jóia. Queria primeiro agradecer, né, da sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falando então sobre orientação profissional de carreira por um olhar, por um relato, né, de um pai. Então, assim, dizer que essa live é super especial e a importância, então, dos pais na vida dos filhos e também no momento, né, de escolha da profissão. Então, obrigado pelo seu sim, né, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho, né? O Daniel Raposo, ele é pai do Luca, né? Do nosso queridíssimo. Ele foi me orientando início do ano passado, de 2019. Agora ele já está na faculdade, enfim. Mas a gente vai contando aos poucos aqui no decorrer da nossa conversa como que foi esse processo de escolha. Mas, Daniel, para a gente começar, então, eu queria que você falasse um pouco, né? Se apresentasse também, né? Um pouco de você, da sua trajetória, quem é o Daniel, né? Para quem está com a gente aqui, te conhecer melhor. Tá bom. Sim, eu sou Daniel Raposo, né? Como você falou, pai do Luca. Eu tenho, minha esposa e eu temos somente o Luca, a gente não teve outros filhos, né? Então, um filho muito amado. E profissionalmente eu trabalho na área de fotografia, né? Sou fotógrafo profissional. Atuo mais nas áreas específicas de casamento, 15 anos, ensaios, né? Relacionado mais a eventos. E, inclusive, a Uhum. minha esposa ela é minha assistente de iluminação também. E já estou nesse mercado aí cerca de 7 anos. Tive uma formação na escola de imagem em Belo Horizonte, na época eu residia lá. E depois vim para Juiz de Uhum. Fora, comecei a atuar profissionalmente e estamos agora aí no mercado, né? Esse ano é um setor que foi bem alvejado aí com a pandemia, né? Mas, se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente vai estar retornando com força total. Isso. Que bom, né, que você trabalha com a sua esposa, né? Que vocês podem estar juntos aí, né, Daniel, nesse momento que é um momento diferente também da sua carreira, né? Como você colocou, você está há 7 anos, né? Você exercia uma outra carreira bem diferente da atual, né, Daniel? É verdade. A minha carreira original, né? Eu comecei com 15 anos de idade no Exército, fiquei praticamente quase 30 anos, né? Foi 29 anos. E aí, na oportunidade, eu poderia ir para o que a gente chama de reserva, né, no Exército. É aposentar aqui fora, mas a diferença é que a reserva a gente pode, se houver necessidade, ser mobilizado, né, para poder atuar aí na prática. Enquanto a gente está nessa idade até 65 anos, você fica em condições de ser mobilizado. Essa que é a diferença de reserva para aposentadoria. Eu fiquei no Exército todos esses anos, né, e tive a minha formação desde garoto. Meu pai era militar e já foi um caminho mais ou menos ali que eu segui, não por imposição do meu pai, né, porque eu tive Uhum. outros irmãos mais velhos que tentaram e acabaram desistindo. Quando chegou em mim, meu pai já não estava muito animado, não. Mas deu certo. Deu certo. Aham. E aí, quando chegou na época que eu podia me aposentar, falando assim mais esclarecidamente, eu achei interessante eu seguir agora outros rumos. E aí fui para a fotografia, que Uhum. realmente é uma área bem diferente, né, da vida militar, que é uma vida calcada em muita disciplina, muita ordem, né, hierarquia e tal. E a fotografia é algo bem mais amplo, né? A gente trabalha muito com criatividade, né, com espontaneidade. Então, é um aspecto bem diferente, mas
que eu creio que eu me enquadrei muito bem também. Aham. E é legal, né? Tô te perguntando também, porque dentro da orientação profissional de carreira tem um nicho, né? Que é trabalhar com orientação para aposentadoria, né? Que no caso dos militares se chama, né? Ir para reserva, como você colocou. Mas como é importante, né? Depois, porque às vezes você aposenta muito cedo, você tem uma vida ativa ainda, né, um potencial muito grande, como que é importante você se encontrar no mercado, né, você achar um fazer que traga sentido para você, né, Daniel? E eu vejo você na fotografia, né, até quando a gente conversou, você já era fotógrafo, já estava na reserva, o quanto que isso trazia sentido para a sua vida, para suas escolhas, né, para o momento de vida atual também. Isso é muito legal. Exatamente, Adriana, você falou agora algo que realmente, quando a gente chega, justamente para chegar numa fase, eu poderia continuar no Exército, eu poderia continuar mais cerca de uns 10 anos no Exército, e aí eu seria compelido a ter que ir para a reserva. E mesmo assim, iria novo, eu já fui novo, então eu iria mesmo assim novo. Mas Uhum. essa questão que você falou, realmente, muita gente vai para a reserva e se depara com uma vida que as pessoas se perdem, ela fica meio perdida. E eu me preocupei muito com isso antes de tomar a decisão, com uma antecedência que eu direcionei para a fotografia. E desde que eu fui para a reserva, eu entrei na fotografia de cabeça e até hoje estou e não tive essa crise, entre aspas, de ficar meio perdido, mas acontece muito, muito mesmo. Você falou algo Uhum. que até no Exército tem muita preocupação desse apoio psicológico, dessa orientação para aqueles que estão chegando na hora de descer do barco. É verdade. É de trilhar novos caminhos fora do barco, né? E Exatamente, também é muito exatamente. legal, que é a oportunidade de você construir, né? Porque às vezes a vida no militar, no militarismo, nas carreiras militares, é muito regrada, como você colocou, você precisa mudar, né? Dependendo da área que você atua. Legal. Bom, e vamos falar do Luca, né? Vamos falar da orientação profissional do Luca, né? Do momento que ele viveu. Como que foi para vocês, assim, né? De repente, porque parece assim, os filhos da gente crescem num piscar de olhos, né? E de repente eles estão no ensino médio, começam a se deparar com esse momento de escolha da profissão. Como que você, a Mara, né, vivenciaram isso? Como é que foi? Então, o Luca, o que acontece? Ele, a partir do sexto ano, né, do ensino ali fundamental, até o ensino médio, ele estudou no colégio militar. Então, assim, Uhum. estudar no colégio militar não tem nada a ver, você não é obrigado a ser militar. É uma escola. Só que é uma escola que eu considero assim, que tem um nível assim, bem elevado, dá uma formação boa na parte intelectual, de preparo. Então, por isso a gente direcionou ele para o colégio militar. Mas, assim, foi em poucos anos a gente foi notando e ele manifestando que ele não ia querer ser militar. Isso já era certo. Muitas dúvidas, né, por parte dele, é muita informação. E aí eu e a Mara, a gente ficou preocupado. Eu falei, como é que vai ser, gente? A gente sabia que na minha época, assim, os testes vocacionais, o que chamava, era muito simples, assim, muito limitado. E outra, não tinha tanta informação, né? As profissões eram mais ou menos tabeladas, assim, não tinha tanta coisa. Mas hoje em dia tem muita informação. Uhum. Aí, na época, a Mara tinha uma amiga, foi por intermédio dela, que ela, acho que a filha dela tinha feito o acompanhamento com você, aí ela passou para a Mara, e aí nós chegamos até você. Porque aí eu falei, não, agora a gente se situou como que era esse acompanhamento, que era uma coisa bem mais profunda, né? Eram várias sessões, Uhum. vários acompanhamentos ali de informações, pesquisas que ele tinha que fazer. Nós também, né? Fizemos várias respondendo vários questionamentos também seu, né? Então Uhum. ficou um negócio bem mais assim seguro e mais amplo para ele ter um acesso. Eu achei assim foi essencial. Uhum. É porque antes, né, Daniel, como você colocou, pelo menos a parte que eu vi, né, você tinha muita ideia dos testes vocacionais, né, que você preenchia, inclusive muitos orientandos, às vezes muitos pais ainda procura, né, a gente, procura facilitando escolha outros orientadores e pergunta, né, vocês fazem um teste vocacional, né, ou querem uma coisa assim muito rápida.
como se a escolha, às vezes, fosse uma coisa simples, né? E ela envolve várias outras questões. Então, assim, por isso que não é o teste, né? A gente gosta de diferenciar a questão do teste psicológico, que alguns colegas usam, não é esse tipo de teste. Mas, às vezes, muitos orientandos entram até na internet, né? Colocam lá, teste vocacional. E vai responder, e às vezes aquele teste não ajuda, né? Ou às vezes até atrapalha, porque te dá ali várias opções, mas que não te dão muito porquê, né? Por que que você escolheu aquilo? Por que que você não escolheu o outro, então? O que que te fez aproximar desse curso e não do outro, né? E vocês, assim, enquanto sentimentos, né? Você e a Mara, estava acompanhando o Luca nesse momento, né? Por que que vocês perceberam? Eu lembro que vocês procuraram a orientação quando ele estava no final do segundo ano. Foi. Por que que Exatamente. vocês resolveram procurar nesse período, né? O que acontece? O Luca, ele passou, né, para a Universidade Federal, mas ele passou pelo PISM, né, que é feito o PISM um, 2, 3. Então, fazia um no final do primeiro ano, um no final do segundo, um no final do terceiro. No terceiro ano, ali ele teria que decidir qual seria a área, né, que ele iria realmente concorrer. E então, o que a gente fez? Falei, ó, vamos fazer agora, vamos procurar agora no final do segundo ano, porque na época que ele tiver que escolher, ele já vai ter feito todo o acompanhamento, né, com a Adriana, e aí ele vai estar bem mais seguro para ele definir. Então, a gente procurou assim no momento adequado. Inclusive, depois, quando a gente se conheceu, né, pessoalmente, você até falou isso, que realmente a gente começasse ali no iníciozinho do ano, né, até, acho que era até agosto, assim, que foi a época que concluiu o acompanhamento todo, e aí ele fez a escolha, né, pela opção dele. Então, é lógico, antes eu tinha conversado, nós tínhamos conversado com essa amiga, né, em comum da Mara, que a filha passou também, e aí a gente já foi mais ou menos se situando, né, quando que seria a época adequada. E eu notei que tinha conhecidos meus que pensavam nisso mais para frente, aí fica meio em cima, fica bem apertado. E o que acontece é que eles também fazem o acompanhamento e, ao mesmo tempo, eles têm a aula, têm o estudo, têm o curso, né? Então, ele fez com uma certa folga ali, tranquilo, sem estresse daquela correria, né? E chegou no momento certo ali com a conclusão. E é legal isso que você trouxe, né? Porque no terceiro ano eles têm aulas extra de tudo quanto é coisa, né? Aula extra de redação, de matemática, de física. Os colégios aumentam a carga horária, às vezes os próprios alunos, né, querem fazer alguma outra disciplina para aperfeiçoar ou para acrescentar, né, alguma matéria que ele acha que está mais em déficit, né? Então, assim, conciliar os horários acaba ficando mais difícil ainda. E aí muitos pais ou muitos orientandos vão deixando, depois eu penso nisso, não tenho tempo agora, e de repente se vem assim na véspera do SISU ou na véspera do PISM, né? Pensando aqui em Juiz de Fora, para quem está acompanhando que não é de Juiz de Fora, o PISM é o processo de seleção, né, misto aqui de Juiz de Fora. Então, ao final de cada ano do ensino médio, você faz uma prova e depois no somatório dessas notas você concorre, né, a algumas vagas que a Universidade Federal daqui ela dispõe, né, para esse processo. Enfim, então assim, e aí quando chegam muitas das vezes na véspera de dizer ali para qual curso e nos ligam muitas das vezes desesperados até, Daniel. Assim, nossa, né, você não faz um teste, mas você não me orienta qual curso que eu vou fazer. Então, geralmente, assim, né, a gente aconselha o ideal mesmo fazer no segundo semestre do segundo ano, ou no primeiro do terceiro ano, para justamente você também ter mais foco, disciplina, né, para estudar. A gente sempre fala, né, que se você não sabe também o que você quer, qualquer caminho serve. Então, eu estou estudando para quê? Quanto de nota, né, o quanto que eu preciso estudar? Estudar para medicina é uma coisa, estudar para psicologia, para a área de humanas, é outra, né? Então, assim, que legal, assim, que vocês puderam ter esse olhar, né, para o momento do Luke, realmente para procurar no momento certo, né, que ele pudesse, então, depois já ir com mais foco para fazer a escolha. E como é que foi, assim, durante, né? Porque aí o Luca começou, lembro que a gente marcou, né, para o início de fevereiro, que a gente, questão de agenda, eu ia ficar uns dias de férias, depois vocês iam ficar uns dias de férias, né? Foi. E como que foi, assim, acompanhar o processo dele? Então, o Lucas, ele é muito compenetrado,
né? Aliás, tem horas que eu acho que ele fica dedicado ao extremo até assim, né? Passa até um pouco do Uhum. normal. Então ele se aprofundou, né? Tanto eu só vou ligar a lâmpada aqui, que eu desliguei, que achei que ia ficar muito forte, mas vou ligar, porque acho que tá. Só um minutinho. Tá. Opa, peraí. Acho que piorou. Não tem Tá problema, bom. não. Não, Você tá quer dando para ver, porque eu desligar? tô Você que achando que tá meio sabe. escuro aí, mas tá bom. Então ele é muito compenetrado, o Luca. Uhum. E aí, nessa questão do acompanhamento, ele sempre tinha aquelas tarefas, né, que ele tinha que fazer, né, do acompanhamento, das pesquisas que você pedia para ele fazer, das profissões. Então, ele sempre chegava com algo a fazer. E ele sempre se adiantava. Eu lembro que ele se adiantava ali na pesquisa, né, no que tinha que ser feito, ele sempre levava muito a sério. Por quê? Ele tinha muita preocupação de chegar realmente a uma escolha adequada. Eu sentia isso nele, né? Que ele tinha essa Uhum. preocupação realmente. Então, isso ele ficava ali doido para chegar nessa situação. Então, ele fazia o que tinha que fazer, né? Fazia as tarefas, voltava para fazer para as suas sessões de acompanhamento. Você devia perceber isso, né? Então, ele Aham. era muito dedicado nessas coisas. Fora o que ele tinha que se dedicar ao estudo, né? Com certeza. Uhum. E você, né, enquanto você, a Mara, né, a gente, para quem está acompanhando, a gente tem um momento, né, da entrevista inicial que a gente chama família. Então, essa é uma dúvida muito dos orientadores, né? Como que eu envolvo a família? Como que eu chamo a família? Em quais momentos ou em qual momento, né? Então, assim, principalmente se for menor de idade, como era o caso do Luca na época, né? A entrevista inicial, você fazer um laço ali, né, com dos pais, que seja o pai ou que seja a mãe, até para você ter um contato depois, então é importante. E nós temos também uma atividade, né, que chama o sentido do trabalho, que a gente manda para os pais responderem, até para você entender como que os pais também lidam com o próprio trabalho deles, para vocês entenderem, né, a influência dessa visão dos pais com relação ao trabalho, que pode estar influenciando ou não o momento ali de escolha do jovem, né? Tem a questão da árvore genealógica também, que o jovem não vai conseguir fazer sozinho, então precisa envolver a família, né, Daniel? Entender Nossa, lá atrás o que os tios fizeram, o que os avós, os bisavós fizeram. Então, assim, é um momento que reúne mesmo a família, né, para conversar até de histórias que antes às vezes não tinha oportunidade ou não tinha sido ainda ali instigada a falar, né? essa parte que você falou realmente, agora que eu estou relembrando, você está falando, estou relembrando todos os processos, né? Aham, Da árvore genealógica, é verdade. Inclusive, eu e a Mari tivemos que pesquisar, assim, porque a gente sabe assim, até os avós, mas a gente conseguiu ir ali, porque é difícil, né? A gente pegar todo aquele aham. processo dos parentes, as profissões e tudo mais, né? Aí foi legal que a gente fez um reestudo, assim, dessa árvore genealógica, né? Aham. E até de perceber, né? Igual, por exemplo, se a área militar fosse uma opção para o Luca, né? Tá É. travando de novo, Daniel? Não, é que tá me incomodando que ali ficou escuro, que eu mudei a lâmpada. Ah, tá. Agora aqui fica um pouco mais claro aqui. Vamos lá. Tá. Então, por exemplo, se a área militar fosse uma opção do Luca, né? Seria importante a gente avaliar, por exemplo, quanto da influência paterna, né? Ou da família paterna teria ali naquela escolha ou não. Então, Sim. assim, entender, né, quais são as influências que vêm mesmo através dos nossos antepassados. Por exemplo, tem gente que vem com uma ideia de concurso público, né? Muito forte. Aí, quando você vai analisar a árvore genealógica da família, a gente vê muitos concursados, né? Essa questão da estabilidade dos concursos, a importância que isso tem. Então, acho que clarifica mesmo ali, né? Deixa mais claro muito dessas escolhas que até o jovem pode estar ali em dúvida, ou às vezes ele nem percebeu que sofre aquela influência, né? Com certeza. E como que é legal envolver a família. Eu não sei assim, se você gostou de ter feito essas atividades, como que Não, foi, né? Quando ele chegar, pai, preciso de uma ajuda, né? não, foi tranquilo, a gente participou. E ele, como eu falei, ele
tem essa autocobrança dele fazer as coisas ali que eram previstas, e aí ele ficava ali em cima da gente. Vamos fazer. Aí eu tinha que fazer direitinho, entregava tudo para ele reunir as informações, a Mara também, e aí repassava. E a gente sabia que tudo isso, quanto mais todos se envolvessem, melhor seria, né, o resultado para ele. Então, todos nós Uhum. sabíamos disso, e assim como foi, né? Aham. Bom, então a gente falando do resultado, né? É, e aí, o que que o Lucas chegou? Como é que foi, né? Depois que finalizou o processo de orientação? Sim. Então, aí no final, ele chegou em duas opções que ele chegou para a gente comentou, né? No final, que eram duas opções que ele chegou ali para decidir. Acho que vai dentro de uma eliminação, né? Aí ele chegou nessas duas no Aham, final, né? Então foi na época ele falou psicologia e arquitetura. E aí, analisando assim, realmente, o Luca tem muito essa questão de psicologia, ele capta, assim, algumas coisas. Eu tenho um pouco disso também. Ele capta, assim em relação como é que eu vou falar? Nas relações sociais, ele consegue captar, assim, com mais facilidade o sentimento da outra pessoa. Eu acho que isso aí tem muito a ver, assim, com essa parte da psicologia. E na questão da arquitetura, ele tem também essa linha que ele sempre gostou de desenhar, né, sempre, desde pequeno, né, de montar aqueles brinquedinhos de Lego. Nossa, ele ficava aqueles Lego direto. É, também a Mara fez na época a faculdade de design e ela tinha um programinha chama SketchUp, né, para fazer essas uhum, plantas baixas, assim, plantas em 3D, né, de casa e tal. Aí eu lembro até hoje, ele era garotinho e ela abriu assim, começou a botar no computador, ela foi na cozinha, aí ele sentou lá, daqui a pouco quando ela voltou tinha uma casinha, tinha levantado uma casinha no SketchUp. Aí eu falei, ó, eu comecei a lembrar disso, falei, poxa, ele chegou em arquitetura, chegou em psicologia, tá na linha dele aí, que ele tem essas características, né? E aí ele aham. falou, né? Aí pode falar qual que ele decidiu já? Pode, pode. Então, aí ele falou, ó, pai, eu cheguei na conclusão que eu fiquei na dúvida realmente entre as duas. Mas aí eu acabei decidindo pela arquitetura, porque ele manifestou assim que ele tinha um certo receio, assim, que ele falou, psicologia, vou ter que é uma coisa mais assim, responsabilidade demais, você tem que mexer, vai ter acesso à mente da pessoa, né, orientar, é algo assim. Ele ficou meio assim, não, acho que aí tá muito para mim. Vou para arquitetura, que eu gosto também e tal. Aí até Aham, na época que a gente foi aí, né, para conversar com você, tudo aí ele colocou isso também. Eu achei bem bacana e vi que tinha características bem ali denotadas nele, de ambas as áreas aí, né? E aí ele decidiu pela aham. arquitetura. E como é que tá, né? Porque aí ele teve só uma experiência com a faculdade, né? Então, Ele faculdade conseguiu não. passar. Então, aí voltamos, né, pro PISME, Uhum, e foi aquela coisa, né, porque realmente você não sabe, você fica até a última hora ali sem saber, e eram pouquinhas vagas, acho que eram 4 vagas, né, e aí ele fez lá os pontos, mas aí mesmo sabendo os pontos, você não sabe como é que foram os outros, né, você tem que somar os pontos dos outros uhum, anos, e os outros concorrentes também, fica aquela apreensão. Daí, quando chegou o dia do resultado, foi assim, surpreendente. Ele ficou, acho que, segundo dos 4. E aí, uhum. nossa, aí na hora que ele olhou, ele não acreditou. Ele deu foi um pulo, assim. Ele chegou, eu estava na sala, estava vendo alguma coisa na TV. Ele chegou, saiu, saiu. Eu falei, fiquei segundo. E nem ele acreditava. Aí estava ali raciocinando para ver se ele pegava a quarta vaga, né? Ele ficou em Aham. segundo. E ele, nossa, foi uma alegria total. Ele estava assim, saindo água dos olhos, chorando. A gente juntou eu, ele e a Mara. Aí eu falei para ele, meu filho, vamos fazer uma prece aqui agora para a gente agradecer. Eu falei, vamos agradecer porque, assim, nada cai do céu. Você fez seu esforço todo, né? Mas a gente tem que Uhum. sempre agradecer a Deus, né? Porque realmente uma grande conquista, né? Você passar numa universidade federal não é para todo mundo. É bem fechado, né? O funil. Uhum. E aí ele estava, mas assim, ele demonstrava uma coisa que eu esqueci de falar. Quando ele chegou na conclusão do seu acompanhamento, que ele
chegou até a conclusão de ser arquitetura, ele ficou muito mais leve, né? Aquela preocupação que ele tinha, aquela coisa de querer chegar, ele ficou assim bem mais leve, até ficou mais fluiu assim o estudo dele, as coisas, porque ele deixou aquele peso que ele ficava ali de querer se achar. E ali ele se achou. Ele Uhum. falou, não, é arquitetura. E sentia assim, não, agora eu tô livre, agora eu posso entrar de cabeça no estudo, me preparar. E aí no dia que passou foi o coroamento. Aham. Eu ia até te perguntar, né, o que que você tinha percebido que tinha mudado do início, né, do processo de orientação profissional, antes de fazer para depois, né? Porque a gente percebe muito isso. Depois que passa, que você sana aquela. É como se fosse uma válvula assim que vai sugando a sua energia, né? Então você está lá estudando e de repente começa a pensar, nossa, mas qual curso que eu vou tentar? Para onde que eu vou jogar, né? Será que eu vou ter nota? E aí aquilo vai sugando a energia de estudar, o foco ali para você realmente ter disciplina, enfim, né? Para você saber realmente para onde, né, que você está caminhando. E aí a gente percebe justamente isso, né? Que depois que você consegue fazer aquela escolha, que você sabe os porquês, né, Daniel? Então, por que que eu escolhi psicologia? Por que que eu não escolhi, ou melhor, por que que eu escolhi arquitetura e não escolhi psicologia? O que que me aproxima da psicologia? E depois, como você trouxe, as coisas vão se amarrando, né? Então, quando você começa a lembrar de algumas situações que ele já demonstrava ter, né, uma aproximação com a arquitetura, de onde que poderia ter vindo, né, a possibilidade, né, ou pensar da psicologia também. Então as coisas vão como se fosse assim, uma coxa de retalhos que vai sendo construída e depois você vê mesmo o todo, né? Com certeza, com certeza. E essa tranquilidade que ele chegou ali foi essencial para ele, Uhum. porque, como você falou no início, é muita coisa, é estudo no colégio, é estudo em curso, é simulado, é um monte de coisa. Então, ele tirar esse peso e ficar leve em relação à escolha, foi algo que Uhum. favoreceu muito. Então agora ele já está na faculdade. Sim, só que o que aconteceu, né? O que aconteceu para todos nós, que a pandemia chegou, Uhum. ele começou a federal, já estava se adaptando, já conhecendo todos os outros alunos, inclusive a arquitetura eles fazem assim, quase todos os dias são integral, né? De manhã e de Uhum. tarde. Eu até descobri isso depois, nem Uhum. sabia. Mas ele estava tranquilo, já estava participando, e aí acho que deu nem um mês, não sei, né, de aula, deu menos de um mês. Aí veio a pandemia, travou, né, tudo. Mas nesse pouco tempo que ele ficou, ele já participa lá de uma comissão lá de alunos, eles fazem esse podcast, né? Então Uhum. não, assim, ele não entra na área do conteúdo assim em si, porque ele ainda está, né, nem começou direito, mas ele faz o vídeo, então tem um aluno lá do quinto, sexto período que organiza, tem outros participantes, e eles fazem o grupo online e aí é feita as entrevistas, tipo essa daqui que a gente está fazendo, só que com o pessoal lá, Uhum. professores da área, né? E aí ele fica pela parte de edição do vídeo, de montar o vídeo. Então, isso é legal, que ele já está se inteirando, participando, né? E é o que eu falei para ele, falei, meu filho, vamos olhar o lado positivo. A pandemia veio, tá. Graças a Deus que você estava começando, então tranquilo, não perdeu Uhum. nada, não vai ter fim. Quando voltar, retorna e dá sequência. Mas ele está feliz. E eu acho legal, assim, porque com um mês de aula ele já está inserido participando né, de uma comissão ou de eventos com outros estudantes, com professores. Então, assim, ele já está, talvez assim, outros alunos iam demorar 4 semestres, né, 4 períodos, e ele em um mês ele já está. Ah, mas ele está na edição de vídeo. Não, mas ele está editando conteúdo, ele está em contato, né, ele está fazendo network dele aí, né? Então ele já está sendo conhecido na faculdade da arquitetura como calouro, né? É, De um mês de aula, mas que já está ali integrado dentro né, do sistema, né? Então, acho que isso diz também de como que ele está realmente satisfeito, acho que com a escolha. Eu acho que tem muitos desafios ainda que ele vai enfrentar no curso, né? Algumas matérias que a gente sabe que estão bem
difíceis, são desafiadoras, mas quando você sabe realmente o porquê que você está ali, você tem também maiores chances, né? Ou você sabe o que você vai enfrentar, quais as armas que você precisa levar, né? O que vai passar, o que você precisa encarar por mais algum tempo, né? Por exemplo, nas matérias, o que vai ser usado depois. Então, acho que quando você entra, né, sabendo também o que você vai encontrar ali, você tem você tem um arsenal ali de possibilidades, né? De armas ali que você sabe que você vai poder usar, né, Daniel? Eu confesso que me surpreendeu, assim é o que você está falando, Uhum. né? Porque muito pouco tempo, né? Ele já entrou ali, já começou. E agora, o que acontece? O Luca, ele tem muita responsabilidade e, assim, apesar de ser jovem, ele já tem alguma certa madureza, assim, em alguns aspectos. Então, eu sinto um pouco, assim, dele de maturidade nessas áreas. Talvez também por ter passado num colégio militar, que, querendo ou não, tem uma certa disciplina, né? As pessoas, os alunos Uhum. começam ali a ter. Então ele tem uma maturidade, assim, ele se preocupa muito em concluir as coisas, em dar retorno. Então acho que isso aí Uhum. auxilia bastante, né? Mas me surpreendeu também, assim, essa entrada dele Uhum. assim me surpreendeu. Mas que bom, Surpreendeu positivamente, né? positivamente, com certeza. Uhum. E você, assim, enquanto pai, né? Você, a Mara, enquanto pais, né? O que vocês acham que mudou? Como é para vocês perceber, né? Essa certeza do Luca, esse caminho que ele vem trilhando, a escolha que ele fez? Como vocês, assim, enquanto pais, vocês percebem, né? Esse movimento? Olha, então, ele, como eu falei, essa questão da maturidade dele, eu admiro, assim. É lógico que não são em todos os pontos, é natural, né? Ela está ainda, fez Aham. 18 agora esse ano e tal, mas apresenta muita maturidade em várias áreas. E esse início de universidade, assim, é algo muito diferente, né, para eles, né? E ele manifestou isso, falou, nossa, assim, né? Foi assim, de repente, né? Ele começa, saiu de um nível e vai para outro, mas esse início dele se integrou bem, eu achei bem interessante, muito animado, a gente saiu para comprar aqueles materiais, né, da parte de arquitetura, todos aqueles materiais, né, prancha, lápis, tal, Uhum. régua, aqueles materiais todos que são. Então ele foi comigo, a gente foi bem animado para procurar, tudo prontinho, só que aí parou, né, por causa da pandemia, mas aí deu uma congelada, mas não congelou de 100% por conta desses trabalhos que ele está participando. E agora estamos Uhum. na expectativa, aí, não sei, parece que ia começar a aula virtual, mas ainda não está certo. Vamos ver Uhum. se vai recomeçar. Mas, assim, eu vejo nele assim, muita vontade de iniciá-lo, né? Mas eu converso muito com ele, essa questão, principalmente em relação a professores, em relação ao ensino. Cada um tem um perfil, então tem que estar sempre pronto a se adequar, né? Professor, a todas as matérias, não é só aquela que a gente adora, Uhum. vai ter aquelas que a gente também não vai se dar tão bem, mas que a gente tem que ter um perfil de entendimento, de saber que faz parte, né, da formação. E deixar sempre a criatividade fluir, né? À medida que ele vai conhecendo, vai aprendendo, deixar a criatividade dele entrar. É muita criatividade também. Tem que ter Uhum. conhecimento, mas também criatividade. E ele tem criatividade. Então, deixar isso fluir. Mas eu sinto que ele está tranquilo quanto à escolha. Não, não deu tempo ainda, mas ele não está demonstrando arrependimento por enquanto, não. Graças a Deus. Acho que não vai Uhum. mostrar também, não. E você, assim, enquanto pai, você acha que você está com o coração mais tranquilo, né, de ver ele, né, fazendo essa escolha, passando, entrando, né, já se integrando lá dentro? Como que o coração de pai está batendo aí com relação a isso? Sim, confesso que sim. A gente fica bem mais tranquilo quanto a isso. Mas mesmo antes de Luca saber, né, fazer, te procurar, né, fazer todo o acompanhamento, eu Uhum. sempre conversei isso com ele. Falei, ó, você é novo, então assim, digamos que você entre por uma área que você escolheu, lá na frente você acha que não é bem aquela, que acaba indo para outra, calma, aproveita o que você cursou, vamos para outra, vamos transferir, vamos para outra, e a vida é assim, não tem problema. Eu sempre deixei isso bem claro para ele, sabe? Mas que a Aham. gente fica muito agora mais tranquilo, fica, porque realmente
Antes, né, a gente fica ali numa preocupação, primeiro, de saber, né, qual a área. Segundo, se vai passar, né? Então, toda aquela situação é pesada para ele, mas para a gente também, né? Então, hoje, Uhum. assim, estou muito mais, eu e Mara estou muito mais tranquilo, né? Tá tudo já assim, certinho, caminhado, e ele tá animado também. Vamos esperar só para ele voltar e dar continuidade. Ótimo. Bom, gente, eu queria. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que chegou aqui pra gente. Acho. Ah, tem uma pergunta aqui da Marcela para você, Daniel. Como você vê que outros pais podem ajudar os filhos nesse momento de escolha? Você que já passou por isso, como que você acha, então, que os outros pais podem ajudar os filhos nesse momento? Olha, olhando por mim, né, pelo que eu vivenciei, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter muita conversa, né? Em segundo Uhum, lugar, a gente tem que ter, não podemos jamais transferir o que a gente deseja para a gente, ou que a gente não teve oportunidade, às vezes, de seguir um caminho, ou que a gente se frustrou naquele caminho que a gente tomou, a gente jamais transferir isso para os filhos, né? Saber que nós somos uhum, pais, tivemos o nosso caminho, temos a nossa caminhada, eles são filhos e nós temos que respeitar a caminhada deles. Agora, a gente tem que dar o máximo de assessoramento, né? O máximo de apoio, de ferramentas para que ele se ache. O que eu, às vezes, uhum, percebo é que, às vezes, há muita imposição, há muita questão de querer transferir desejos que não são, às vezes, os melhores para o filho. Então, acho que, se os pais pensarem e caminharem nessa linha, já é um grande passo para o filho. No meu entendimento, essa é a primeira questão, né? E a segunda, uhum, os pais fazerem o máximo para dar o assessoramento, né? O que a gente conversou aqui durante essa hora, né? Procurar os meios, procurar os profissionais que podem esclarecer, trazer informações valiosas das diversas profissões, né, dos diversos contextos, para que ele tenha essas informações direcionadas e que ele possa tomar uma decisão. E se a gente deixar por conta só da internet, que tem tudo do Google, ele vai ficar perdido, né? Ele vai ficar perdido porque é uhum, muita informação e ele vai ficar mais perdido do que ele entrou antes naquele Google ali. uhum, Então, é saber direcionar. Então, acho que são esses dois aspectos. A gente respeitar, saber que o filho é o filho, o pai é o pai, né? Respeitar. Lógico, se ele seguir a profissão que eu segui, ótimo, né? Tá muito mais fácil de uhum, eu orientar muito bem, porque é da minha área, né? Mas, em muitas ocasiões, ele não quer aquilo. E aí a gente respeitar uhum. e assessorar, né? Ótimo. Eu gosto de falar sempre, né, Daniel, que eu acho que quem mais ama os filhos, né, nesse mundo são os pais, né? Como você, a Mara, vão amar e amam muito mais o Luca do que qualquer pessoa. Mas os pais também estão sujeitos a errar, então a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o desejo nosso é tão grande pela felicidade dos filhos que a gente esquece de entender que ele tem gostos, né, tem desejos, tem sonhos que podem não ser os mesmos dos pais. Então, assim, como que eu vou ajudá-lo nesse momento, mas sem impor, né? Sem fazer uma imposição ali. Né? Legal, muito boa a sua resposta. Bom, a gente tem alguns comentários aqui também da Thelma. Que legal a resposta, bem assertiva, né? Deixa eu ver quem mais esteve aqui com a gente. A Érica, Franciana, deixa eu ver, Marcinho. Ver os outros comentários, está difícil de subir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Deixa eu ver lá no início. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Voltando. Flávia. Tem uma aqui também. Obrigada, Adriana, por nos ajudar nessa caminhada de autodescobrimento. Seu apoio foi fundamental nesse processo. Gratidão. Acho que é da Mara. Organizar isso? Organizer Soluções. É. Ah, que gracinha, gente. Ó, Amara, cuidado, viu? Você pode ser uma próxima
pessoa estar aqui conversando com a gente também, né? Hoje foi especial para o Dia dos Pais, né? Mas a Mara também é uma graça. Tem a Glória, isso, né? O apoio e a aceitação da família são fundamentais para fortalecer a decisão do filho, com certeza. A Meuri Miranda, é muito bom ver pais que valorizam o processo de orientação profissional. Legal. Deixa eu ver se tem mais lá para cima. Que joia! Bom, todo mundo dando um aceno aqui, gostando muito da sua fala, Daniel, de você, né, das suas colocações. Então, assim, eu queria te agradecer primeiro, né, por ter confiado no nosso trabalho lá atrás com o Luca, né, por ter realmente, assim, confiado em nós, confiado em mim para fazer esse acompanhamento com o Luca, dizer assim, nossa, que ele realmente é uma graça, né, tudo que você trouxe, preocupado, sempre fez a parte dele, né? Teve o protagonismo que a gente sempre coloca, né? Da importância do orientando também ser parte ali daquele processo. E a gente, enquanto orientador, a gente vai facilitar, né? Mas a gente precisa realmente ali que o orientando esteja junto, né? Na tomada de decisão. Então, assim, agradecer você por essa confiança no nosso trabalho, agradecer você, né? Por mais uma vez confiar, vir aqui, né, falar com a gente, se disponibilizar, tá essa hora, né, tem várias pessoas deixando aqui o parabéns pela live, muito rica, os estudantes, muito rica para nós estudantes de OPC, é importante o reconhecimento dos pais, então, assim, foi muito produtiva e você mais uma vez deu o seu sim, assim, para contribuir também, né, para que outros pais percebam a importância deles no processo de orientação profissional de carreira. Então, assim, nada mais do que especial ter você aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu agradeço muito, tá, pelo convite e mais uma vez reforço aqui para aqueles pais que estão passando por essa fase aí, é importante o apoio profissional, assim como foi para nós, para o Luca, né, da Adriana. Então, eu falo isso aqui de coração, ela sabe, porque nós estivemos juntos todos aqueles meses e o resultado foi assim libertador, vou falar para o Luca. Muito obrigado. Um beijo, um abraço grande para você, para a Mara, para o Luca. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Boa noite a todos. Até a próxima live, viu? Tchau, tchau. Tchau.